Bom, estamos aqui com Silverino Kuhl, ele é diretor do IAG e vamos querer conhecer esse ministério. Silverino, conte-nos um pouco sobre você. Bom, eu sou natural do Espírito Santo, onde eu vivi até os meus 26 anos de idade. Depois eu fui estudar numa instituição chamada IEST, Instituto de Educação e Saúde Taquara. E eu posso dizer que ali eu tive a oportunidade de ter um verdadeiro encontro com o Senhor, naquela instituição, naquele local. E senti imediatamente o que Deus estava me chamando para fazer parte daquele povo que Ele tem, que vai levar o Evangelho nesses últimos dias. E especialmente durante uma disciplina chamada POSP, que é Princípios da Obra de Sustento Próprio, que nós tivemos ali, onde cada aluno teve que idealizar um ministério. E foi nesse período que eu idealizei um ministério que mais tarde viria a se chamar IAG. Então, isso foi no meu primeiro ano de estudos no IEST, foram 2 anos no total. Então, continuei estudando normalmente, fui para o segundo ano, continuei estudando. Após a minha formatura, que foi em dezembro de 2010, eu fui convidado pela instituição, o IEST, a permanecer trabalhando ali. Eu trabalhava na área da agricultura e também fui convidado para ser professor de Bíblia nessa mesma instituição. Então, nesse período não deu para eu desenvolver nada do IAG, mas o pensamento sempre permanecia. Então, 2011 e 2012 eu permaneci trabalhando nessa instituição. 2013, propriamente dito, embora ainda não existisse o nome e tudo mais, eu comecei a fazer um trabalho autônomo, um trabalho só, de obreiro voluntário, mas com o intuito de já preparar o terreno para poder trazer o IAG à vida. Então, início de 2014, comecei a dar passos mais definidos para a organização desse ministério, e nesse primeiro semestre nós já criamos a logo, já criamos o nome que ainda não tinha. E o IAG, na verdade, ele teve vários nomes. O primeiro nome do IAG foi EVA, Educação Valdense de Agricultura. Depois foi Mageva. Em 2013 eu adotei o nome Mageva, Ministério de Agricultura e Evangelismo Valdense. Também não foi um nome que eu vi que tivesse potencial. Depois foi Luzes do Oriente, depois Veredas e, por fim, na quinta tentativa surgiu então o IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo. Esses nomes, se alguém gostou e quiser usar, pode usar? Sim, sim. Mas então, o logo do IAG, não é IAG, mas IAG, explique um pouco sobre, tem um significado, né? Sim. O plano do IAG era estabelecer-se no campo e trabalhar em 2 frentes principais. Instrução agrícola, Instituto de Agricultura, né? E também na área evangelística, que seria a outra parte do ministério, que é o evangelismo. Até esse momento nós não temos desenvolvido a primeira parte, que seria a parte agrícola. Contudo, desde o início de 2014 nós temos desenvolvido a segunda parte, que é a parte evangelística. Estudos bíblicos, conferências bíblicas, classes bíblicas, viagens por todo o Brasil e também algumas no exterior. Então temos explorado bastante essa segunda parte, que é a parte evangelística. Uhum. E vocês têm publicado livros, né? Acho que vocês são conhecidos bastante pelos livros, livretos que vocês publicam. Quando começou a imprimir mesmo? Bom, antes de se encerrar o segundo semestre de 2014, eu vi que o meu trabalho de evangelismo, por eu ser uma pessoa só, estava pouco eficiente, embora eu tivesse bastante estudos bíblicos. O meu desejo, nesse ponto, era ser mais ganancioso, era fazer um trabalho de forma mais abrangente para a causa do Senhor. Então comecei a pensar o que eu poderia fazer para somatizar mais a minha influência na pregação do Evangelho. E aí, estudando sobre como deveríamos atuar no livro Evangelismo, de Ellen White, eu vi ela falando ali sobre a necessidade de publicarmos livretos contendo a luz da verdade presente.
E o próprio IEST já tinha essa prática, né? Publicava bastante livretos, e eu acabei então começando a fazer a publicação de livretos. Paralelamente ao IEST? Paralelamente, a princípio. E depois, na verdade, em maio, nós começamos efetivamente, em maio desse ano, efetivamente as publicações. 2015. Em maio de 2015. E o nosso primeiro livreto foi O Cristão e a Cultura, que já não é mais publicado. Qual autor mesmo? Joe Cruz. Joe Cruz, que é fundador do Amazing Facts. Isso. E onde está Doug Batchelor agora. Exatamente. E quais outros títulos vocês têm? Bom, o primeiro que nós fizemos foi O Cristão e a Cultura. O segundo foi 8 Passos para você ter saúde, os 8 remédios de Deus. O autor é... Ana Maria Freitas. Ok. Ana Maria brasileira Freitas. aqui? Brasileira. É? O terceiro livreto foi O que é ser um adventista do sétimo dia, do pastor Dennis Priebe. Ok. O quarto foi É o Domingo Realmente Sagrado? Do pastor Joe Cruz também. Aliás, Dennis Priebe, fala um pouco sobre ele. Ele é um pastor, ele está atuando... Ele é um pastor da igreja. Hoje ele é o principal evangelista do Amazing Facts. Na verdade, Lá na Califórnia. Isso. E ele é um pastor ordenado, mas hoje atua como principal evangelista do Amazing Facts. É um pastor de bastante conceito, especialmente na América do Norte. Ele é bem aceito dentro do público tradicional e muito perseguido pelo público não tradicional, dentro da IASG. E ele tem muito interesse que os seus materiais sejam traduzidos para todos os idiomas. Então, não tivemos problemas em conseguir a oportunidade. E do Joe Cruz e do Dennis Priebe, no caso, nós até traduzimos também um livro dele, O Face a Face com o Verdadeiro Evangelho, que é um livro maravilhoso. Resumindo, como assim, o verdadeiro evangelho é diferente? Quando a gente fala verdadeiro evangelho, subentende que existe um que não é verdadeiro. Mas, infelizmente, hoje não é difícil nós encontrarmos, mesmo dentro do professo povo de Deus, que existe 2 evangelhos sendo pregados. E se existe 2, um tem que ser falso e o outro é verdadeiro. E ele deixa bem claro ali, esse pastor que faz parte da nossa organização, deixa bem claro qual é o verdadeiro evangelho e qual é o falso evangelho que está sendo ensinado. A pessoa vai ficar curiosa para ler esse livro, então. Só uma dica, Romanos 1,16, né? Não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí por aí vai, mas realmente eu também passei a compreender essa parte do evangelho, essa visão. Então vocês têm também alguns livros em projetos, já pode falar sobre eles? Sim, temos. Livretos, além desses que eu mencionei, tem muitos outros publicados, por exemplo. Eles são grátis, né, os livretinhos? Sim, são grátis. É um Pecado Ser Tentado? Muito bom esse livreto. Outro livreto também nós fizemos, O Está Consumado, que é um capítulo de O Desejado de Todas as Nações. Outro livreto também muito bom, totalmente cristocêntrico, esse é Proximidade do Seu Salvador. Muito bom também, entre outros temas. Os autores desse último Robson William. Okay. É um pastor também que já faleceu há algum tempo. E esse que você mencionou sobre Pecado Ser Tentado? Joe Cruz. Joe Cruz. Eu assim, foi através desse livreto, a minha visão do que é pecado ampliou muito. É bem esclarecedor. Okay. Esses são livretos gratuitos, totalmente grátis. Mas temos literaturas também que são vendidas, e a venda dessa literatura é também para fins missionários. É para que eu consiga levantar algum dinheiro para aplicar na produção dos livretos gratuitos. Então, mesmo os livros, o seu fim são livretos. Então, temos o Face a Face, que já está publicado. Temos um outro livro chamado O Dragão, a Besta e a Mulher, muito bom também, do pastor Joe Cruz, esse está publicado. Agora, em via de publicação está O Ritual do Santuário, do pastor M.L. Andresen. Temos também a História do Profeta Daniel, do pastor Steve Haskell. Okay. Temos também... Que também tem um livro... A Cruz e Sua Sombra. Porque em inglês tem Daniel e A História do Vidente de Patmos. Vidente de Patmos. Isso. Esse Vidente de Patmos possivelmente vai ser no futuro também traduzido. Qual que é o valor de publicar esse livro? Assim, o que você vê? Porque Haskell foi um pioneiro adventista, na época de Ellen White, inclusive. Por que pegar ele e não só Ellen White? Assim, qual é o valor que você vê nisso? Bom, em primeiro lugar, Haskell, no caso, ele foi o autor daquele livro A Cruz e Sua Sombra.
E Ellen White mesmo um dia disse que aquele era o melhor material sobre o santuário que eles tinham, esse livro. Então, isso mostra a capacidade do autor. Esse é sobre Daniel ou sobre Apocalipse? O que nós traduzimos é sobre Daniel, a história do profeta Daniel. Ok. Então, ela recomendou um dos livros de Haskell. Isso. Então, vocês pegam outros também, que serão de valor, né? Já que ela não falou nada contra nenhum outro livro. E também ele aborda esse livro que ele fez, esse comentário do profeta Daniel, de uma forma bem distinta. Ele trabalha mais a verdadeira educação por detrás do sucesso de Daniel. Ah, ok. Então ele... Não é só profecia. Sim, na verdade ele aborda pouquíssimo a profecia. Ele trabalha mais o aspecto prático do que deu sucesso e êxito a Daniel e seus amigos. Certo. É bem interessante. Bom, temos também o Materiais de 1888 de Ellen White. Esse é muito precioso. Esse... Por que vocês escolheram esse material que é bastante extenso, né? Uhum. São quantas páginas total? São quase 2.000 páginas. É mesmo? E por que escolheram? Eu acho que o que mais me estimulou foi quando eu estava pregando entre o povo adventista, perceber a falta de conhecimento das pessoas quanto ao que aconteceu em 1888. Esse foi um dos motivos que me levou a ter esse interesse. E o outro, a quantidade de especulações recheadas de inverdades que existem sobre o que de fato aconteceu. Então eu acredito que, não só por ser profeta, mas por ter sido uma testemunha dos dias, Ellen White teria informações bem verdadeiras e relevantes sobre o assunto. Para buscar na fonte o que de fato aconteceu, né? Isso. Deixar a profetisa falar por si mesmo. Exatamente. Muito bom. Então esses são quantos volumes? 4 volumes. Vocês já estão para lançar o primeiro? Tem uma previsão já de quando? O meu plano é que, no mais tardar, até o próximo MV, que ele esteja pronto. Ok, então 20 a 24 de abril. Que bom. E não é perigoso, Silverino, que haja alguns germes ou erros sutis nesses pioneiros? Talvez eles não criam na Trindade, alguma coisa assim. Haskell, por exemplo, ou não? Bom, eu particularmente acredito que não, porque eu penso que devemos ser maduros para antes de tomar uma posição pré-concebida, procurar conhecer a realidade dos fatos. Porque quando nós olhamos para Natanael, ele teve uma atitude preconceituosa antes de buscar realmente a conclusão dos fatos. Então, por mais que o IAG seja prematuro, nós já lidamos com essa situação de pessoas perguntarem se nós somos antitrinitarianos ou não. E, na verdade, eu sempre respondo que não. E não só não somos antitrinitarianos, como temos também trabalhado nessa direção para esclarecer tantos equívocos que existem nesse ponto. Inclusive, esse é um dos livros que você está escrevendo. Exatamente. Né? A gente está concluindo um livro que se chama Os Mistérios da Divindade, onde nós trabalhamos de forma histórica, desde o Concílio de Nicéia, onde reside o maior problema na questão do que dizem que a crença antitrinitariana foi introduzida, a crença trinitariana foi introduzida a partir do Concílio de Nicéia. Esclarecemos todos aqueles pontos ali, também trabalhamos um pouco a visão dos pioneiros, quais criam ou não, e especialmente qual era a visão da profetisa, que eu acredito que é onde nós podemos bater o martelo, né? Então, que Deus abençoe, a gente possa aprender bastante, oxalá que a gente possa estar gravando e fazendo muitos materiais que são relevantes para o tempo do fim, para a gente estar preparados para os eventos finais, né? Amém, amém. E Deus abençoe então você em sua jornada. Tá bom, obrigado.